Então, olá Susana, muito obrigada por ter aceito este repto e gostava basicamente de lhe fazer uma pergunta muito direta, muito simples. Como é que a Susana se organiza mentalmente, criativamente para os teus processos na criação das tuas obras? No caso concreto, se quiser definir alguma em particular, esteja à vontade. Olá Emília, bom dia. É um prazer estarmos aqui à conversa. Uma pena não podemos estar juntas no museu, mas pronto, é isso. Temos que viver com esta separação, ou seja, nem sequer podemos estar com máscara uma ao pé da outra. Mas ainda há pergunta. E se calhar, como nós temos aqui uma relação, porque no ano passado eu fiz uma exposição no Museu do Chiado, se calhar pegar por um exemplo prático, porque se calhar é mais interessante para quem nos está a ouvir, ou seja, objetivar em relação a algo Sim. que aconteceu e sobre o qual nós tivemos uma relação. Então, no ano passado, a Marta Rema tinha o projeto As Coisas Fundadas no Silêncio e ela convidou-me e felizmente o espaço que me foi atribuído foi a sala polivalente do Museu Nacional de Arte Contemporânea, também conhecido como Museu do Chiado. Eu nunca sei qual é a designação mais correta, por isso habitualmente no meu site até uso as duas. A original é mesmo Museu Nacional de Arte Sim, Contemporânea, sim, foi a de assim que ele foi 1910, nomeado em exato. 1911. 11, exato. Eu até já o estava por um ano mais novo. E, e, e foi um convite muito interessante para já, indo ao início, porque eu estudei nas Belas Artes e o Museu do Chiado era o espaço ao lado e algumas das salas, eu julgo que de escultura, que foi o curso que eu tirei, até tinham uma ligação direta ao museu, através de uma espécie de saguões e tal. Aquilo era assim sempre uma coisa meio misteriosa, como é que se ligavam um lado ao outro. E portanto, ou seja, todo aquele quarteirão era muito familiar. E depois havia a parte interessante da incorporação do antigo governo civil também no museu. Bom, mas isto era tudo muito abstrato, porque quando a Marta me convidou, eu disse que gostava muito de fazer uma obra nova e aqui então é que entra esta questão de como é que eu trabalho. Eu disse à Marta, olha, eu quero muito fazer algo novo e de preferência algo que tenha a ver com este espaço, por todos aqueles motivos que eu já referi antes. E a Marta disse, olha, eu gosto muito, e foi por isso que eu te convidei, gosto muito do trabalho que tu fazes em ir, ela não usou a expressão esgravatar, mas é um bocadinho isso que eu faço, andas ali à volta a procurar coisas que estão um bocadinho esquecidas, um bocado opacas, foram apagadas quase, e traz histórias de homens e de mulheres e isso interessa-me muito. Bom, e foi um bocadinho isso que eu acabei por fazer. Andei a fazer uma investigação e as minhas investigações são, ou seja, são entre o académico e o punk. Ou seja, eu ou seja, procuro tudo e mais alguma coisa, gosto muito de andar pela internet meio perdida. E há um dia que eu já não sei, entre teses e coisas que andava a ver, encontrei esta referência à Judite, uma referência à Judite Teixeira, sobre o episódio da literatura de Sodoma, que eu tinha conhecimento dos outros dois poetas, do Boto e do Leal, mas pronto, a Judite ou seja, por algum motivo não tinha relacionado. Eu depois mais tarde percebi que muitas pessoas que eu conheci, que foram à exposição, tinham um bocado esta sensação. E isto também porquê? Porque o Fernando Pessoa na altura defendeu os outros dois, mas a Judite nem por isso, disse que aquilo não valia nada. Na verdade não, foi bastante misógino. E talvez por aí haja esta distinção.
E quando eu percebi que a obra da Judite Teixeira, o livro de poemas de Cadência, tinha sido queimado nesse espaço que foi anexado em 2015 ao museu, achei que era isso que eu queria trabalhar, era trazer essa presença quase fantasmática, mas no bom sentido, porque também acho que há fantasmas bons, outra vez para aquele espaço. Não exatamente o espaço onde a obra foi queimada, porque de facto a sala polivalente pertence ao edifício, à parte do Convento de São Francisco do museu original, não é? Sim, do Vilmote, exatamente. Exato, mas agora que ele fazia, era todo achei que podia ser uma oportunidade única de trazer essa presença. Pronto, e depois, como eu gosto muito de fazer performance e tem sido uma prática que eu tenho explorado bastante desde o início dos anos 2000, propus ainda à Marta ainda dar-lhe mais dores de cabeça e a ideia era fazer mais 2 performances e uma leitura performativa ou seja, ainda usando espaços daquele quarteirão. Portanto, usando o estúdio os estúdios Vítor Cordan, da Companhia Nacional de Bailado, que conseguimos usar, e depois a Faculdade de Belas Artes. Mas, infelizmente, devido à pandemia, portanto, isto em junho de 2020, a lotação era muito pequenina e não conseguimos usar mais nem a outra sala do Museu do Chiado, ou seja, aquela sala da cafetaria que está desativada, não conseguimos usar as Belas Artes, só conseguimos usar os estúdios Vítor Cordan e depois acabámos por ser recebidos pelas Gaivotas 6, que foram fantásticos e por acaso, muito por acaso, tiveram uma vaga, foi assim uma coisa milagrosa. E portanto, ou seja, o processo criativo à volta disto veio do espaço, veio da memória desta mulher e também do fascínio que eu tinha e hoje ainda tenho mais pelo trabalho dela e pela vida dela. Pois estas pessoas acabam por ser quase família, não sei explicar muito bem porque há uma relação tão forte, apesar das pessoas já não estarem vivas, mas há uma relação muito forte e de respeito principalmente com o que elas foram e o que fizeram, apesar de todas as dificuldades. E a Susana depois trabalhou com suportes muito distintos, porque tinha peças escultóricas, tinha, no fundo, na sua instalação havia vários componentes muito diferentes. Havia as tais peças escultóricas em cerâmica, concretamente, havia vídeo, havia também documentação, e essa documentação ia mudando. E como é que pensou esse projeto e como é que pensou essa relação entre esses objetos tão distintos? Ora bem, eu se calhar até posso mostrar algumas imagens, vou fazer aqui uma partilha de ecrã, que é sempre uma aventura aqui no Zoom. Esta é uma vista de quando se entra e há um texto que estava logo na entrada e era um texto que foi escrito por Marcelo Caetano numa revista chamada Ordem Nova e que ele chamava a Judite Teixeira Desavergonhada, o que na altura era algo muito quase escandaloso. Bom, e então nesse espaço tem essa evocação desse texto persecutório aos 3 poetas e depois convoca um pouco o universo da Judite. Há uma obra de som que é a minha leitura do texto, do poema Flor de Catos, que tem também um pequeno texto escrito por mim sobre ela, e esta imagem que estamos a ver agora era quase uma espécie de receita, como é que na altura, e se calhar talvez ainda hoje, se consegue
silenciar um artista. E portanto, e temos também uma imagem da Judite, que está aqui, uma imagem da Judite projetada, e depois a projeção vídeo que estava na parede onde costumam estar os vídeos projetados, tem simplesmente um ponto de interrogação, que é o ponto de interrogação sobre como é que aquilo pôde acontecer, e que é o ponto de interrogação que falta no título também, ao fim e ao cabo. E aqui imagens da Susana na Vítor Cordon. Exatamente. Nós fizemos 2 performances a partir do poema Flores de Catos, aquele que se ouvia na exposição, e que o poema foi aprendido na Vítor Cordon enquanto coreografia em língua gestual, e depois na Rua das Gaivotas esse mesmo poema foi aprendido enquanto sonoridade, traduzido para mirandês. Portanto, a Alda Calvo, que se vê ali na imagem, que é a nossa falante mirandês, traduziu, depois nós corrigimos-lo em conjunto e depois aprendemos a dizê-lo. E ao fim e ao cabo era esta ideia de alguém que foi tão silenciado agora ter um dos seus poemas traduzido para as outras 2 línguas oficiais, que também foram línguas perseguidas durante o Estado Novo. Tanto uma como a outra, elas só se tornaram línguas oficiais quase no final dos anos 90. E agora estas imagens são da leitura performativa de mim, e de mim foi um manifesto escrito pela Judite Teixeira, em que ela se defendia dos ataques que vinha sendo alvo. No entanto, e infelizmente, em 1927 ela sai de Portugal para a parte incerta e nunca mais volta a criar nada nem a publicar nada. Conseguiram mesmo silenciá-la. É uma história bastante tocante porque é de uma injustiça completamente evidente, pelo menos hoje, não é? E percebe-se também aí o modo como as sociedades pelo menos tentam mudar, não é? Porque agora já conseguimos, e a Judite Teixeira foi recuperada a sua memória há muito poucos anos. Eu lembro-me de um congresso em 2015 que foi exatamente sobre ela e que voltou a pô-la um pouco no nosso universo mais comum, não é? Porque até aí havia meia dúzia de pessoas que a estudavam e estava a coisa muito reduzida a isso, e felizmente foi com muita alegria que vi o seu projeto aparecer em torno da memória e da obra da Judite Teixeira e dar-lhe voz novamente. Então, pronto. Sim, isso foi muito importante, só para terminar, porque de facto a Emília está a dizer 2015 e ela surgiu muito, voltou por causa das disciplinas de estudo de género e muito curiosamente entre Portugal e o Brasil, em que surgiram mais ou menos ao mesmo tempo com muita força. E isso foi importantíssimo, porque de facto toda esta censura tinha a ver com a luxúria da obra dela e com aquele caráter homossexual que existia nos seus poemas, e é muito engraçado depois percebermos como é que aparece esse timeline, não é? Dos anos 2000 e qualquer coisa, porque abriu-se essa janela e isso é muito bom sinal, de facto. E contribui também para o trabalho de outros, e isso não deixa de ser também profundamente interessante, e ver-se também como é que os artistas acabam por estar sempre envolvidos naquilo que vem para trás, buscando novos caminhos através de outros que já foram semeados pelos seus antepassados de várias áreas criativas, não é? Susana, muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço, foi um prazer, Emília. Obrigada. Adeus, obrigada.